Este é o Zé. Costuma tomar o pequeno almoço de pé, a correr. De manhã, a minha mãe obriga-me a beber leite. Blá. Às vezes consigo escapar sem beber aquilo. Na aula, a atenção do Zé não é muita. As aulas deviam ser à tarde. De manhã, estou cansado. A meio da manhã, o Zé come um folhado e um refrigerante bem cheio de bolhinhas. Este intervalo, ao menos, é maior. Às vezes, o Zé almoça fora. Hoje vou ao cinema. Já me sinto melhor. Maravilha! Daqui a pouco vou ter que comer a sopa que a mãe tem mania de fazer. Pois é. Mas como é que ele depois vai conseguir comer alguma coisa de jeito? Ora é essa. Se eu gosto, por que é que eu não posso? Queres mesmo saber? Então ouve. A matéria que compõe o nosso planeta unificou-se no espaço. Cada átomo que estrutura o nosso corpo já esteve em tempos numa estrela. Hidrogênio, oxigênio, carbono e azoto, componentes que vieram das estrelas, são a base da matéria viva, reunidas em diferentes combinações. O hidrogênio e o oxigênio combinaram-se e surgiu a água. Associando hidrogênio, carbono e oxigênio, surgiram os alimentos energéticos, hidratos de carbono e gorduras. Combinando com azoto, surgiram as proteínas. Estás a ver como surgiu a vida. Mas são ainda necessários outros 16 átomos, ainda que em proporção muito pequena, cerca de 1%. Cálcio, fósforo, cloro, magnésio, ferro, etc, etc. E para que tudo seja possível, a Terra recebe energia da estrela mais próxima, o Sol. Agora pensa. Os vegetais recebem luz do Sol, água e sais minerais da Terra e dióxido de carbono do ar e transformam-nos em alimento. É o milagre da fotossíntese que só as plantas fazem. Fabricam açúcar para a sua atividade. E nós, animais, vamos lá buscar esse alimento. Durante milhares de anos, o homem colhia o que a natureza dava e adaptou-se a ela. As espécies vegetais e animais que servem de base à nossa alimentação também se foram adaptando às condições da natureza, onde o homem se instalava e resolvia criá-las. O homem foi domesticando então essas espécies que eram os seus alimentos. No inverno, colhia folhas e apanhava raízes. No verão, frutos. Ia buscar peixe ao mar. Aprendia a domesticar animais que seriam o seu alimento. Depois, inventou a industrialização. Deixou de ter tempo para estar próximo da terra e produzir o que comia. Passou a ser consumidor. Inventou outros alimentos para produzir em grande quantidade. Alimentos transformados e comercializados de modo a servir o consumidor, que és tu e somos todos nós. Hoje, no mundo industrializado, temos todos os alimentos todo o ano e temos alimentos que nos chegam de todo o mundo. Mas estes alimentos, que são produzidos de forma intensiva e muito industrializada, necessitam de químicos para serem produzidos em grande escala. Os animais são tratados para acelerar o crescimento. E neste processo, fomos também alterando as espécies vegetais e animais antes domesticadas e adaptadas às condições do local e das pessoas que as consumiam. Estas mudanças têm provocado alterações no corpo da Terra e nos alimentos e têm consequências para a nossa saúde. É por tudo isso que temos que aprender a comer e aprender a escolher os alimentos. Vamos ver. O pão, a massa, o arroz, os cereais são a base da alimentação. São açúcares lentos, dão-nos energia, mas fornecem também sais minerais e vitaminas.
Os produtos hortícolas e as frutas fornecem-nos água, vitaminas, sais minerais e fibras solúveis. Sem eles, sentimos-nos cansados e não resistimos às infecções. O leite, queijo e iogurte dão-nos o cálcio indispensável à constituição dos ossos e dentes. O feijão, o grão, ovos, peixe e carne, nozes e avelãs dão-nos proteínas. São os tijolos que constroem o nosso corpo. As gorduras dão-nos energia em grande quantidade. São indispensáveis para a circulação das vitaminas lipossolúveis A, D, E. Pouca é suficiente. Os açúcares rápidos, açúcares dos doces, são alimentos que entram diretamente no sangue sem passarem pelos processos de regulação do organismo. São praticamente dispensáveis. Deves comer nas seguintes proporções: muitos dos alimentos de baixo, quase nada dos de cima, mas todos os dias de todos. Porque tudo faz falta. Sem uns alimentos não assimilas os outros. Fazem todos parte da harmonia e do equilíbrio necessário à vida. Vamos ver outra vez aquelas refeições de que tanto gostavas. Vê que têm muito mais alimentos do topo da pirâmide, os excepcionais, os que só deves comer em dias de festa. Lembra-te do equilíbrio e da diversidade. Variar, variar. Vês porque é que não deve ser? Já vimos o que deve ser uma alimentação equilibrada. Vamos agora pensar nas transformações que a industrialização trouxe e nos cuidados que devemos ter na escolha dos alimentos. A abundância que tu vês todos os dias tem muitos custos. Repara que para se conseguirem grandes produções vegetais, sobretudo as fora de época, são necessárias grandes quantidades de fertilizantes e pesticidas que deixam resíduos nos alimentos. Para tornar a pecuária mais rentável, utiliza-se indevidamente antibióticos, hormonas, tranquilizantes, que aceleram artificialmente o crescimento dos animais, mas que deixam resíduos nos alimentos. E toda a indústria produz resíduos que contaminam solos, água, incluindo a que bebemos, rios, oceanos. E por essa razão, aparecem resíduos, por exemplo, metais pesados, em muitos alimentos, até mesmo dos que nos vêm do mar. Modificamos as espécies. A alteração das rações animais trouxe-nos a doença das vacas loucas, a BSE. Inventámos os OGM, organismos geneticamente modificados, resistentes às pragas e, por isso, ainda mais rentáveis. Mas não conhecemos bem as consequências. Como vês, está em causa a nossa saúde. Mas, afinal, posso comer alguma coisa? Podes. Depende da frequência e da quantidade. De qualquer maneira, deves continuar a seguir as indicações da natureza e conhecer os alimentos de verão e de inverno. E, de um modo geral, evitar os alimentos muito processados industrialmente. Agora, este vídeo é para tu acabares. Aprenda a construir refeições divertidas e a distribuí-las ao longo do dia. A ver como a alimentação está relacionada com a saúde, com o bem-estar, com o ambiente. A ver como as tuas escolhas podem ser importantes para encontrar equilíbrio. Tu, que és um bocadinho de uma estrela, não gostavas de contribuir para que esta terra em que vivemos e a que tu pertences encontre também o seu equilíbrio?